Diálogos, qual caminho seguir, tentando buscar a verdade em tempos de confusão. Vivemos em um tempo em que a verdade parece estar em crise, parece que a verdade está sempre em disputa. Parece que vivemos um tempo em que as emoções e as crenças pessoais muitas vezes importam mais do que os fatos. Isso pode nos deixar confusos e inseguros sobre o que é realmente verdadeiro. Mas, como cristãos, sabemos que a verdade é fundamental. É preciso conversar sobre como podemos viver a verdade nesses tempos difíceis. A era da pós-verdade é marcada por informações distorcidas, notícias falsas e uma mistura de fatos e opiniões que muitas vezes nos deixam confusos. Mas como cristãos, nós somos chamados a buscar a verdade, mesmo em meio a essa confusão. O que a fé pode nos ensinar sobre como navegar nesse mundo de pós-verdade? O que é a pós-verdade? É uma expressão que nós ouvimos por aí. Pós-verdade é um termo que descreve uma situação em que os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Em outras palavras, é quando a verdade é ofuscada pelo que as pessoas querem acreditar, independentemente dos fatos. Pós-verdade é quando as pessoas acreditam mais nas suas próprias opiniões, nos seus sentimentos, do que nos fatos. Em vez de buscar a verdade, muita gente prefere acreditar no que lhes parece mais conveniente ou mais confortável. Isso pode criar um mundo cheio de mentiras, de desinformação. Isso pode criar um ambiente onde a desinformação prospera e a verdade se torna algo relativo. Como cristãos e cristãs, nós acreditamos e fazemos a experiência que Jesus é a verdade. Ele nos ensina que a verdade liberta. Isso significa que buscar a verdade é parte essencial de nossa fé. Não podemos nos contentar com meias verdades ou falsidades convenientes. Precisamos ser comprometidos com a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, desafiadora. Para nós cristãos, a verdade está em Jesus Cristo. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Isso significa que seguir Jesus é seguir a verdade. Quando conhecemos a verdade, somos libertos das mentiras. Por isso, precisamos sempre buscar a verdade em todas as coisas, mesmo que seja difícil ou desconfortável. E a igreja tem um papel fundamental em tempos de pós-verdade. Ela deve ser uma voz de clareza e integridade, ajudando as pessoas a discernir a verdade. Isso significa promover a educação, incentivar o pensamento crítico e combater a desinformação. A igreja também deve ser um exemplo de transparência e honestidade, mostrando ao mundo que a verdade importa. O desafio das redes sociais. As redes sociais são um campo de batalha na era da pós-verdade. Elas podem ser usadas para espalhar tanto a verdade quanto a mentira. E como cristãos devemos ser vigilantes sobre o que compartilhamos e como interagimos online. Devemos verificar as fontes, questionar o que lemos e não espalhar informações sem confirmação. Precisamos ser luz no mundo digital, promovendo a verdade e a justiça. E uma questão importante: a importância do discernimento. Discernimento é a capacidade de julgar bem, de fazer escolhas sábias. E em tempos de pós-verdade, nós precisamos de discernimento mais do que nunca. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos guie e nos ajude a distinguir o verdadeiro do falso. Isso significa ouvir diferentes perspectivas, pesquisar e refletir antes de formar opiniões. Para tanto, um chamado à ação. Buscar a verdade em tempos de pós-verdade não é fácil, mas é nosso chamado como cristãos. Nós devemos ser corajosos, nós devemos ser comprometidos com a verdade, mesmo quando ela for difícil de ser encontrada. Devemos educar a nós mesmos e aos outros para uma verdade que nos liberta. Tchau!